Fala galera, professor Ariel Coelho aqui com vocês novamente. Eu gostaria de falar com vocês agora sobre os tais efeitos vocais, os ornamentos vocais. As ciências vocais avançaram e a gente verificou que acontece uma coisa na técnica vocal chamada transposição de memória, que é exatamente eu conseguir explorar em cima dos meus comportamentos vocais de base, os esquemas vocais, explorar oscilações, dinâmicas específicas entre os próprios esquemas vocais, produzindo aos ouvidos dos nossos ouvintes efeitos. Temos aí como exemplo os vibratos, onde eu tenho uma certa memória vocal funcionando um esquema oh, e eu transponho uma oscilação de modulação oh. Claro que os sistemas estão em comunicação e eu mexo neles para que seja produzido isso. Existem outros tantos efeitos, como por exemplo os yodels, que são dos yodelings lá da Bavária, onde eu troco o esquema vocal abruptamente por um outro esquema vocal, de diferentes manipulações musculares laríngeas. Vamos ilustrando essa memória 1 e essa memória 2. Memória 1 é O, memória 2 é memória 1, O, a brincadeira ficaria assim, ó. E claro que os yodelings fazem isso muito bem, e a técnica original, né, são os yodels, mas no canto popular nós usamos isso. A gente, claro, na medida em que fez o crossover e trouxe tudo isso para o canto popular, a gente acabou misturando as técnicas e personificando, personalizando essas técnicas para o mundo do canto popular com toda a sua demanda estético, técnico, vocal, toda a sua plasticidade. Os próprios drives, os tão desejados e famigerados drives, também foram esclarecidos, estão sendo cada vez mais esclarecidos pelas ciências vocais, como resultantes de transposição de memória, certo? Um bom exemplo é isso. O tal do vocal fry, que é atonal, jogado dentro de um esquema vocal e modulado, literalmente pensando em músculos, se ajustando e tudo mais, nasce o tal drive creak voice. Memória 1, memória 2, memória 3, a título de exemplo. Oi, memória 1. Memória 2, aqui nesse canto, o tal do fry. Oi. No meio, eu tenho que aproximar, pensando agora em drives, eu preciso aproximar as duas memórias sem, contudo, ficar em nenhuma das duas. Por isso que a gente vai dizer que os drives são efeitos, né, quase especiais, são ornamentos compostos. Ficaria assim, ó. Oi. De novo. Oi. Aproximando. Nem cá, nem lá. Na música, entrando como ornamento, ficaria aquelas músicas que nós conhecemos. I can't stay awake. Heavily the fate. Agora eu misturei já mais um drive com outro tipo de drive, e aí vai vir outro nome aí para esse drive, o phaser, etc e tal. O fato é que, para eu poder, veja, do ponto de vista do desenvolvimento da técnica vocal, com todas as suas nuances estéticas, técnico-vocais, eu preciso, fica subentendido, que eu preciso dominar as musculaturas envolvidas em cada uma dessas memórias, em cada um desses esquemas, em cada um desses efeitos, para que eu possa fazer a transposição com segurança e sem prejuízos, obviamente, em último caso, né, sem prejuízos à minha saúde, eficiência vocal. Repito, é uma condição para que você controle, domine a sua técnica vocal, pensando agora no conjunto de coisas da técnica vocal, o esquema A, o esquema B, o esquema C, o drive A, o drive B, o drive C, o estilo tal. Eu preciso dominar minha musculatura e, claro, todos os sistemas envolvidos. Sistema de apoio, controle de pressurização subglótica, minha musculatura fonoarticulatória para fazer controle de pressão, né, supraglótica, minha musculatura laríngea para fazer o controle de pressão transglótico, e eu preciso trabalhar muito bem o meu controle de pressão psicoacústica, essa pressão sonora. Colocando tudo no lugar, sim, eu consigo explorar a técnica vocal com todos os seus nuances e matizes, plastificando a minha voz e cantando o que eu bem entender. Claro, procure sempre professor para fazer isso. Lembre-se que precisa de orientação, precisa de acompanhamento, precisa de feedback, ok? Fique à vontade, deixe seu comentário, escreva pra gente, entre em contato com a gente e sejam bem-vindos, ok? Let's rock!